Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e de opinião sobre cinema que eu vou lhes falar dessa vez é sobre contra a exploração infantil. Em qualquer lugar tem. Lembrei do Felca falando contra a exploração infantil e como repercutiu, e eu vou lhes falar sobre isso em relação ao cinema. Aconteceu muito e ainda acontece, mas não como acontecia antigamente. Imagina, quantos atores e atrizes na infância e até mesmo na adolescência sofreram muito para dar tudo de si e tiveram que arcar com responsabilidades, pressão e às vezes até sexualidade, uma coisa que não lhes diz respeito. Para começo de conversa, criança tem que ter o direito e dever de ser criança. E isso não quer dizer que elas não devem ter responsabilidades, sonhos e também viver como criança, como uma criança normal. Nossa, deve ter deveres, ajudar nas tarefas, com certeza que sim, mas não assim a ponto de torná-las assim escravas. E isso ocorreu muito no mundo do entretenimento. Do cinema dá para citar alguns exemplos. Jack Coogan foi muito explorado pela família. O Jack Coogan foi aquele menininho lá do filme O Garoto, no qual ele fez o filho do Chaplin no filme lá. Aí, para acabar com isso, criaram a Lei Coogan, no qual estabelecia o lucro para as crianças terem o seu dinheiro. Tudo bem, já foi uma coisa justa, mas a coisa estava complicando também para outros astros infantis posteriormente. Aí ele teve um retorno triunfal, como Festa na Família Addams. Outros casos posteriores foi, por exemplo, Judy Garland. Sofreu muito nas mãos da mãe. Pensa, a pressão teve que tomar estimulantes e antidepressivos na infância, e isso complicou muito na sua vida, na juventude, na fase adulta. Também teve seus altos e baixos, e um retorno triunfante bom foi em Nasce uma Estrela, de 1954. E não para por aí, como muitos outros casos também foi da Shirley Temple. Ela já teve que até fazer ensaios, atuações assim, trabalhando assim de madrugada. Foi explorada pela mãe também. O interessante é que a Judy Garland, ela processou a mãe por causa disso. Ótimo! Eu concordo plenamente com que ela tenha feito isso. A Shirley Temple já não chegou a fazer isso. Mas uma coisa é certa, tanto a Judy Garland teve até filhas que foram atrizes, não explorou nem um pouquinho, porque ela sabe o quanto sofreu. E Shirley Temple se afastou quando chegou aos 21 anos de idade. Ótimo! Isso é muito importante ver o quanto o sofrimento assim, olha, o quanto sofrimento assim elas aprenderam, mas não precisava ser assim. E teve outros casos também, como Jonathan Brandis, é o ator que fez o Sebastian em A História Sem Fim 2. Também começou bem cedo, pena que o seu fim foi terrível. Ele acabou cometendo suicídio em 2003 aos 27 anos. Não dá para esquecer também outros casos lá, a Drew Barrymore. A Drew Barrymore e a Jodie Foster foram assim, como é que eu vou dizer, sexualizada bem cedo. O caso da Brooke Shields também é um caso assim que deu muita polêmica. Em especial, em destaque, né? Especial não, em destaque foi aquele filme do Louis Malle chamado Menina Bonita, que já deu muita polêmica. Foi muita pressão, é como eu digo, pressão, sexualização e tanta responsabilidade para uma criança não dá certo. Criança tem que brincar, se divertir, ter atividades, ajudar nos lares, ter uma vida normal. E aí só depois que cresce ela vai ter o direito de escolher, que já não é mais criança, é claro, do que ela quer fazer na vida. Mas essa falta de respeito às crianças e até mesmo aos adolescentes era muito comum numa época mais antiga em Hollywood. E também em outros países, sim. E para entender bem melhor esse tema, eu recomendo que assista ao filme Belíssima. Está disponível no YouTube. Foi um filme dirigido por Luchino Visconti. Quem fez a mãe da menina foi a atriz Anna Magnani.
ou My Nanny, como se diz, que explora bem essa situação de criança sendo explorada. Outro caso assim que não dá para deixar de destacar também foi a Jodie Foster, que já foi fazer sensualidade bem cedo com o Taxi Driver, mas assim para adolescência, mas mesmo assim muito explorada. E eu não posso esquecer de que um dos que mais sofreram mesmo foi o ator Macaulay Culkin. Os dois filmes do Esqueceram de Mim, Riquinho, etc. Grandes sucessos na infância e adolescência. Vale lembrar que o pai de Macaulay, Kit Culkin, ele tentou fazer alguns filmes, mas não deu certo. Chegou a estar em Amor Sublime Amor, não teve assim grande destaque. Para encontrar também vai ser... Tem que procurar no IMDb quem lhe fez o personagem. Mas o fato é que Kit Culkin não vingou como ator. E aí ele botou tudo no filho. O que acontece com muitas pessoas assim que quando não tentaram ou ficaram frustradas de uma carreira na infância, ou até mesmo mais velhas, aí botam os filhos como reféns desses sonhos. Muitas vezes uma coisa, como é que eu vou dizer? Loucura, uma alienação. Acho que nesse quadro encaixa-se a alienação parental. Mas tem que levar em conta que qual é a prioridade da criança? São os estudos, brincar, claro, atividades também, manter a criança ocupada. Eu não falei que a criança não deve ter uma ocupação, deve, mas uma coisa saudável. E só quando ela chegar à fase adulta é que ela vai escolher o que ela quer fazer da vida dela. Quanto a Macaulay Culkin, ele sofreu muito. Foi a pressão, foi o sustento da família bem cedo. Ele foi o que sustentava, mas quem administrava o dinheiro, obviamente, eram seus pais. Sofreu também com o divórcio e ele chegou a processar os seus pais pelo problema lá do dinheiro e da própria vida dele. O que eu também acho que ele fez muito certo. Criança precisa ter a sua vida normal. Afinal de contas, não dá para botar pressão numa coisa, numa criança assim, algo assim que é tão cedo. Uma coisa que também me incomoda é que tem adultos assim que ficam tão bobos. Eles conseguem ser mais imaturos e até infantis que as próprias crianças. Como alguns adultos gostam de ficar falando, ai, como é que tá o namorado? Como é que tá a namorada? A criança vai preocupar-se com isso? A criança, ela precisa de uma vida própria, ela não tem que se preocupar com essas coisas. Criança não tem que se preocupar com contas a pagar, não tem que se preocupar com romance, não tem que se preocupar com até mesmo com trabalho. Não, claro que não. Quem tem que fazer isso é o pai e a mãe das crianças, os pais e as mães das crianças. Criança tem que ter uma vida normal. Não dá para citar tantos astros assim porque são inúmeros atores e atrizes que passaram por isso entre a infância e a adolescência. Mas o que eu quero dizer é que, ó, deixemos as crianças serem crianças. E elas vão saber o caminho que vão tomar quando chegarem à fase adulta. Bem, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Até um próximo vídeo falando sobre cinema. Até lá e que Deus abençoe vocês.